nesta época do ano passado, fiz uma compilação dos vídeos favoritos de um grupo de pessoas que ouviam meu canal e se autodenominavam Clube do Resumo. Muitos de vocês pediram mais vídeos de compilação e sugeriram que da próxima vez eu deveria escolhê-los com base no número de curtidas. No entanto, essa não é uma medida tão precisa. Com o meu canal, quando um vídeo é lançado, geralmente tem uma alta porcentagem de curtidas, que diminui à medida que o vídeo envelhece. No entanto, eu desenvolvi um método que pode mais ou menos calcular os 3 vídeos mais curtidos de 2021, levando em conta que alguns foram lançados quase 12 meses antes que outros. Então aqui estão eles, começando pelo número 3, que foi lançado em dezembro de 2021. Theodore Durant nasceu em Toronto, Canadá, em 1871, mas quando tinha cerca de 7 anos, sua família se mudou para São Francisco. Ele tinha apenas um irmão, uma irmã chamada Maude, que mais tarde se tornou uma dançarina conhecida pelo nome de Maude Allen. A família era vista como respeitável e esforçada. O pai de Theodore era sapateiro e, junto com sua esposa Isabella, frequentava a igreja aos domingos. Eles incentivavam seus filhos a estudar muito e tentavam garantir que eles sempre retratassem os valores e padrões sociais da época. Theodore era um excelente aluno e, após terminar a escola, conseguiu uma vaga na Cooper Medical College. Ele também se tornou membro do California Signals Corps e frequentava regularmente a Igreja Batista Emanuel na rua Bartlett, onde se tornou o superintendente assistente da escola dominical. Ele era muito querido e considerado um jovem altamente respeitável. As jovens senhoritas faziam questão de conversar com ele, e suas mães não as desencorajavam de expressar seu interesse no belo jovem cavalheiro que estava estudando para se tornar médico. No entanto, houve quem sugerisse que Theodore sofria de depressão, e havia um boato de que ele ocasionalmente visitava os bordéis locais. Essas histórias geralmente eram apenas descartadas como fofocas maliciosas por pessoas que queriam desacreditar um jovem tão atencioso e considerado. Uma das jovens senhoritas bastante amiga de Theodore era Blanche Lamont. Ela tinha 21 anos e havia vindo para São Francisco da pequena cidade de Heckler, em Montana, onde ela havia sido professora em uma escola com apenas uma sala de aula. Ela era originalmente de Dillon, Montana, e era uma de 5 filhos, tendo um irmão e 3 irmãs. Ela se mudou para São Francisco com sua irmã mais nova, Maude, ansiosa para continuar sua educação. As duas jovens moravam na rua 21, número 209, com seus tios. Blanche era uma visitante regular da Igreja Batista Emanuel e logo se tornou uma membro popular da congregação. Ela possuía uma natureza agradável e simpática, encantando Theodore. Eles costumavam conversar após o culto da igreja todos os domingos. A manhã de quarta-feira, 3 de abril de 1895, era como a maioria das outras manhãs. A senhorita Lamont saiu de casa como sempre para ir à escola onde estudava para se tornar professora. Enquanto ela caminhava pela rua 21, ela viu o Sr. Theodore Durant. Ele ia para o Cooper Medical College. Caminharam juntos por um tempo antes de se despedirem e irem para direções diferentes. À tarde, a senhorita Lamont estudava culinária em outra escola. Ela sempre voltava de bonde, mas naquele dia, Theodore estava esperando por ela. Ela parecia contente em vê-lo. Conversaram por um curto período, antes de um bonde chegar. Então eles se sentaram e continuaram a conversa. Ambos pareciam estar de bom humor. Eles desceram na rua 21 e caminharam em direção à Igreja Batista Emanuel. Mais tarde naquela noite, a senhora Noble estava preocupada, pois sua sobrinha não havia retornado, o que era muito atípico dela. A senhora Noble presumiu que Blanche teria ido visitar uma amiga, mas sabendo que ela geralmente ia à reunião de oração da noite, foi à igreja para ver se a encontrava lá. Para surpresa da senhora Noble, ela não estava lá. Theodore perguntou onde estava a senhorita Lamont. A senhora Noble respondeu que sua sobrinha não poderia comparecer. Theodore disse que a tinha visto mais cedo naquela tarde e que ligaria para a casa delas mais tarde, pois tinha um livro que queria deixar para ela. Após 2 dias sem retorno da senhorita Blanche Lamont, a senhora Noble reportou o seu desaparecimento à polícia. Enquanto investigavam o ocorrido com a jovem senhora, a senhora Noble recebeu um pacote contendo os anéis de sua sobrinha. Ela achou isso muito estranho e se perguntou quem poderia ter enviado para ela. Quando o Sr. Theodore Durant viu a senhora Noble outra vez, ele expressou temor de que Blanche estivesse perdida.
Quando a Sra. Noble perguntou o que ele quis dizer, ele respondeu que acreditava que ela havia abandonado a vida virtuosa e se tornado prostituta. Embora a Sra. Noble considerasse isso muito improvável, agora estava extremamente preocupada com a sobrinha. Na Sexta-feira Santa, 12 de abril de 1895, uma jovem de 21 anos, chamada Minnie Flora Williams, deixou sua pensão para participar de uma reunião de membros da igreja na casa de um ancião da igreja, um dentista chamado Dr. Vogel. A reunião estava marcada para as 7h30. No entanto, Minnie nunca chegou. O Sr. Theodore Durant apareceu às 9h30 da noite. Como secretário da sociedade, ele sabia que a reunião começara bem mais cedo. Ele ficou até terminar às 11h30, quando todos se despediram e foram para casa. Theodore, no entanto, decidiu ir primeiro à igreja. No dia seguinte, sábado, 13 de abril, os membros da igreja haviam combinado de se encontrar para preparar o serviço do domingo de Páscoa. Os primeiros membros a chegar foram a Sra. Note, Sra. Minnie Lord e a Srta. Katie Stevens. Depois de uma curta conversa, elas foram a um armarinho na biblioteca da igreja, mas ao abri-lo, encontraram o corpo mutilado de uma jovem. A polícia foi acionada e identificou o corpo como sendo da Srta. Minnie Williams. Ela era membro assídua da congregação da igreja. Apenas 10 dias antes, a Srta. Blanche Lamont havia desaparecido e a polícia suspeitava que seu desaparecimento estaria relacionado ao assassinato da Srta. Williams. A igreja e os arredores foram revistados, mas nada de anormal foi achado. No entanto, a polícia falhou em revistar o campanário. Foram lembrados disso e 2 oficiais subiram as escadas escuras e empoeiradas. Conforme se aproximavam, um sentimento frio os envolveu. Finalmente, chegaram ao topo e viram a porta fechada. Quando eles a abriram, havia o corpo de uma jovem mulher. Ela fora cuidadosamente posta no chão, com a cabeça apoiada num bloco de madeira. Devido à escuridão, velas foram prontamente enviadas. E logo os oficiais puderam ver a visão macabra. O inspetor emitiu uma instrução para que um caixão fosse trazido para remover o falecido. Posteriormente, a Sra. Noble identificou o corpo como sendo de sua sobrinha, a Srta. Blanche Lamont. O capitão Lees, do Departamento de Polícia de São Francisco, foi encarregado da investigação e logo descobriu que Theodore Durant havia sido visto com ambas as vítimas nos dias em que desapareceram. Ele foi visto com a Srta. Lamont no bonde em 3 de abril. De acordo com testemunhas, o casal aparentava estar muito feliz juntos. Ele a abraçava e parecia sussurrar em seu ouvido. Eles também foram vistos caminhando e entrando na igreja, segundo uma testemunha. Uma senhora chamada Sra. Leake disse que tinha visto o Sr. Durant, que ela conhecia, pois frequentava a igreja. Ela confirmou que ele estava com uma jovem senhora que ela não conseguiu ver claramente. No entanto, ela viu ambos entrarem na igreja por volta das 4h20. O organista da igreja, um cavalheiro chamado Sr. George King, disse ao inspetor que viu Theodore descendo do campanário no dia em que a Srta. Lamont desapareceu. Ele disse que Theodore havia lhe dito que estava investigando um vazamento de gás e que após inalar gás, se sentiu bastante fraco. Theodore deu-lhe dinheiro e pediu para comprar uma garrafa de bromo seltzer. O Sr. King disse que fez isso e voltou o mais rápido que pôde. Ele acrescentou que não sentiu o cheiro do gás e ao saírem da igreja, o Sr. Durant estava um pouco recuperado, apesar de ainda reclamar que sentia os efeitos da experiência. As testemunhas também relataram ter conversado com o Sr. Durant depois da oração noturna. Eles disseram que ele parecia muito calmo. O Sr. Durant também foi visto na companhia da Srta. Williams no dia 12 de abril. Um cavalheiro chamado Charles Hill contou aos detetives que os viu juntos naquela noite e que ambos entraram na igreja. O inspetor decidiu que seus detetives deveriam visitar e revistar a casa do Sr. Durant. Porém, quando chegaram, ele estava ausente, fora com o corpo de sinalização. Apesar disso, eles continuaram com a busca. Curiosamente, a bolsa de Minnie Williams foi achada no bolso do casaco dele. Ao final do dia, 2 detetives chegaram ao acampamento do corpo de sinal e prenderam o suspeito. Quando surgiu a notícia de que Theodore Durant havia sido preso e estava sendo levado de volta a São Francisco, as pessoas se dirigiram ao Fisherman's Wharf para tentar dar uma olhada na pessoa que acreditavam ter cometido o crime mais horrendo. As autópsias nos corpos posteriormente mostraram que ambas as jovens morreram devido a estrangulamento.
Uma vez que o réu foi preso, outras jovens vieram a público e informaram à polícia que o Sr. Durant não era um cavalheiro de forma alguma. Ele era, na verdade, um indivíduo depravado que com frequência agia de modo peculiar. Algumas contaram como ele as havia abordado e tentado criar situações em que poderia ter momentos a sós com elas, das quais saíam muito ofendidas. Quando questionado, Theodore Durant negou o envolvimento nos assassinatos. O julgamento começou em 22 de julho de 1895, embora o primeiro mês tenha sido principalmente ocupado pela seleção do júri. Quando os procedimentos começaram, Theodore se declarou inocente. Ele alegou que no dia em que a senhorita Lamont desapareceu, ele havia frequentado aulas o dia todo na Faculdade de Medicina Cooper. Registros mostraram que ele estava presente naquela tarde, mas era comum alunos responderem uns pelos outros. Quando qualquer pessoa em particular não conseguia comparecer, não havia ninguém que realmente dissesse que Theodore estava presente durante todo o dia. Apesar da imprensa e dos cidadãos de São Francisco aparentemente já o julgarem culpado, algumas jovens senhoras o aguardavam todos os dias na porta dos tribunais. Convencidas de sua inocência, gritavam palavras de simpatia e apoio enquanto ele ia para o banco dos réus. Em tribunal, muitas testemunhas contaram como viram o Sr. Durant e a Srta. Lamont no dia em que ela desapareceu. Entre elas, estavam 3 jovens colegas de classe da falecida. Seus nomes eram Srta. Edwards, Srta. Lanigan e Srta. Pleasant. Todas afirmaram que viram o Sr. Durant e a Srta. Lamont sentados juntos no bonde. A defesa informou ao tribunal que o Sr. Durant era um visitante regular da igreja e não era incomum para ele estar lá nos horários que as testemunhas alegaram tê-lo visto. Um dono de uma loja de penhores chamado Adolf Oppenheimer contou ao tribunal que o réu era um cavalheiro que tentou vender-lhe alguns anéis. Ele identificou os anéis como sendo os mesmos que pertenciam a Miss Blanche Lamont. Testemunhas também viram o Sr. Theodore Durant discutindo do lado de fora da igreja com a Miss Minnie Williams. A discussão chamou a atenção de um transeunte chamado Sr. Hodgkins, que se prontificou a tentar intervir. Ele afirmou que o comportamento do Sr. Durant não era o de um cavalheiro. Ele disse que o casal finalmente se acalmou e entrou na igreja juntos. A defesa alegou, no entanto, que a senhorita Minnie Williams era conhecida por ser bastante histérica. Testemunhas relataram ao tribunal que a senhorita Williams agiu de forma estranha após o desaparecimento da senhorita Lamont. Disseram que ela sabia demais sobre o desaparecimento e temia que pudesse ter ocorrido devido a um jogo sujo. A acusação acreditava que Blanche Lamont foi assassinada na biblioteca da igreja e seu corpo arrastado para o campanário. Eles concluíram isso, pois seus cabelos foram encontrados nos degraus que levam ao local onde ela foi achada. A defesa contestou isso. Eles alegaram ser impossível para o réu carregar a vítima até o campanário. Eles também apontaram que havia outros que tinham acesso à igreja e passavam muitas horas lá. A defesa sugeriu que há uma série de suspeitos em potencial que não foram devidamente investigados. Eles também apontaram que o assassinato de Minnie Williams foi bastante brutal. Ela foi esfaqueada várias vezes, mas não havia sangue nas roupas do réu, nem evidências de que ele tivesse se livrado de alguma. Enquanto o julgamento progredia, uma companhia teatral de São Francisco lançou uma peça baseada no caso, apesar da produção não ser permitida durante o processo judicial em curso. Isso resultou no produtor, um cavalheiro chamado Sr. W. R. Daly, sendo preso por 3 dias por desacato ao tribunal. Ao todo, mais de 50 testemunhas depuseram a favor da acusação. Em 24 de setembro, o julgamento terminou e o júri foi deliberar. Eles retornaram apenas 5 minutos depois para considerar os réus culpados e o juiz os condenou à morte. Sua defesa tentou conseguir um recurso que foi negado, mas levou quase 3 anos até que todas as possibilidades de tentar anular a sentença fossem esgotadas. Antes de sua execução, um padre pediu a Theodore para confessar, mas ele respondeu que era inocente. Uma vez no cadafalso, ele disse: "Eu digo agora neste dia diante de Deus, a quem agora vou encontrar meus judeus, eu sou inocente." Theodore Durant foi enforcado em 7 de janeiro de 1898. Após a execução, o corpo foi entregue aos seus pais, Sr. William e Sra. Isabella Durant. No entanto, devido ao forte sentimento público sobre o caso, eles tiveram dificuldade em encontrar um crematório que aceitasse o corpo do filho. Por fim, transportaram o caixão para Los Angeles, onde a cremação ocorreu em 13 de janeiro de 1898,
A Igreja Batista Emanuel na rua Bartlett foi demolida em 1915. O segundo vídeo mais curtido é uma história da França que foi lançada em abril de 2021. Victor Joseph Prévost nasceu em 11 de dezembro de 1836 na pequena cidade de Montmont, que está situada a cerca de 40 milhas a sudeste de Paris. Seu pai trabalhava como cocheiro, levando passageiros de cidade em cidade, enquanto sua mãe ficava em casa para cuidar do jovem Victor e seus dois irmãos mais velhos, chamados Léon e Eldolf. Ele sofria de bulimia desde muito cedo, algo que também afetou seu pai, mas ele era uma criança feliz e gostava de brincar com seus irmãos e ir à escola. Desde os primeiros anos do século XIX, a França experimentou um aumento constante de escolas que ofereciam educação básica obrigatória universal. O maior crescimento ocorreu entre 1821 e 1837, quando essas escolas foram abertas não só em grandes cidades, mas também alcançaram as áreas mais rurais do país. Victor e seus irmãos frequentaram uma dessas escolas. Quando Victor tinha 14 anos, ele deixou Montmont e foi para Paris, onde assumiu uma posição em um negócio que fabricava cercas e treliças. As treliças eram muito populares na França. Os franceses se empenhavam muito para garantir que seus jardins e espaços externos parecessem o melhor possível. A inspiração há muito tempo era tirada dos belos jardins do Palácio de Versalhes, que foram projetados por André Lenot e eram considerados por Luís XIV tão importantes quanto o esplendor do próprio palácio. Victor, porém, estava descontente com sua posição. Ele era forçado a trabalhar longas horas e, enquanto os outros funcionários tinham uma cama para dormir, ele tinha que se contentar com um colchão no chão. O fato de ele sofrer de bulimia também não o tornava querido entre os demais trabalhadores. Em 1850, a bulimia não era uma condição compreendida pela profissão médica e os empregadores de Victor o consideravam um jovem ganancioso e egoísta. Quando ele foi pego roubando um pedaço de pão, eles o açoitaram e reduziram suas rações de comida. A vida havia mudado drasticamente da convivência tranquila com sua família em Montmont. Ele cresceu para se tornar um jovem forte, prestativo e considerado com os outros, mas ser tratado daquela maneira pelos seus chefes era algo inédito para ele. As coisas mudaram para ele quando viu um jovem que estava entregando carne ser atropelado por um carrinho de leite. O motorista do carrinho de leite não parou e apenas continuou seu caminho. Victor, no entanto, ajudou o jovem e levou a carne para o endereço onde precisava ser entregue, que era uma açougue próximo. O açougueiro, grato pela ajuda de Victor, ofereceu-lhe um aprendizado. Então, o jovem Victor Joseph Prévost deixou seu cargo na fábrica de cercas e treliças e começou seu treinamento para se tornar um açougueiro. Victor adorava seu trabalho. Ele teria que carregar carne por longas distâncias, visitando fabricantes de tortas, restaurantes, hotéis e clientes particulares. Ele também aprendeu sobre os diversos cortes de carne e, com o tempo, dominou sua profissão. Quando o dia terminava, ele também tinha permissão para comer tanta comida quanto desejasse. Ele era um jovem bonito e a atenção feminina parecia segui-lo. No entanto, quando a amante do dono da açougue começou a dar muita atenção a ele, ele foi demitido. Para não se desanimar com a situação em que agora se encontrava, Victor começou a trabalhar em uma escola, onde novamente atraiu muita atenção feminina. Em abril de 1855, ele foi convocado para o exército. O exército francês vinha convocando soldados há muitos anos, notavelmente durante a Revolução Francesa, quando a recém-criada república precisava de forças militares mais fortes. Todos os jovens meninos cresciam bem cientes do ditado: todo francês é um soldado e deve a si mesmo a defesa da nação. Victor serviu no exército até o final de 1861, mas no outono de 1862 ele se alistou novamente e passou os próximos 7 anos no serviço militar. Em 1866, ele foi designado para o prestigioso esquadrão de Songrad, que tinha a responsabilidade de escoltar o imperador Napoleão III a cavalo em suas aparições públicas. Eles também cuidavam de sua família e protegiam os palácios imperiais. No baile de Les Tuileries, uma senhora que acompanhava um adido de embaixada foi vista fazendo muitas perguntas e tomando notas. Ela foi convidada a deixar o baile e interrogada pela polícia.
A senhora era muito atraente e a polícia parecia muito suspeita sobre por que ela estava tomando notas. A investigação deles descobriu que essa senhora era de uma família rica que passava o tempo viajando, indo a bailes e tendo encontros com jovens bonitos, um dos quais era um membro muito respeitado do esquadrão da Song Guard, chamado Victor Joseph Prevost. Não muito tempo depois do baile, a senhora não foi mais vista em Paris. A polícia investigou o desaparecimento dela e descobriu que a última vez que alguém se lembra de vê-la foi na mesma noite em que ela foi vista na companhia de Victor. Contudo, poucos se empenharam em investigar. Ela era conhecida por viajar e eles acharam que ela devia ter decidido sair de Paris por um tempo. Eles falaram com Victor, mas ele disse a eles que não sabia para onde ela tinha ido e, como ele era um membro bem conceituado das Forças Armadas, a polícia não tinha motivos para suspeitar que ele tivesse feito algo impróprio. Em 1869, Victor encerrou seu distinto serviço militar e começou a trabalhar como policial. Sua principal responsabilidade era estar presente nas ruas e garantir que todos os bons cidadãos de Paris estivessem conduzindo seus negócios de maneira ordenada. Ele logo se tornou uma figura familiar nas áreas que patrulhava. Ele sempre foi amigável com as crianças, que geralmente o respeitavam como uma autoridade. As senhoras sempre buscavam chamar sua atenção ou arranjar uma desculpa para falar com ele. Quando ele passava, elas costumavam sussurrar uma para a outra e ele logo ficou mais conhecido como o Homem Bonito. Victor, porém, lutava em sua posição. Ele era uma pessoa forte e imponente, então, embora achasse fácil controlar qualquer um que estivesse causando um alvoroço, ele mesmo nem sempre se comportava de maneira exemplar. Isso era estranho, pois quando ele terminou sua carreira militar, ele saiu com um registro impecável e um certificado de boa conduta. Apesar de solteiro, Victor passava muito tempo com uma certa senhora. O nome dela era Adele Blondon. Ela trabalhou por muitos anos para um senhor idoso que lhe deixou 30 mil francos em seu testamento. Adele, uma senhora cuidadosa, investiu parte da herança em um pequeno negócio. Ela escondia suas joias e dinheiro pela casa. O 27º de fevereiro de 1876 era um domingo, e Adele saiu de casa por volta do meio-dia para almoçar com Victor. Ele morava em um pequeno apartamento na rua de l'Evangile, número 22, que ficava em frente à delegacia onde ele trabalhava. Era um dia frio e a proprietária de Adele a viu sair. Ela lhe deu atenção especial, pois notou que Adele tinha colocado muito mais joias do que o habitual, e além de usar um vestido e casacos muito elegantes, ela havia colocado um chale xadrez de cores vivas sobre os ombros. Adele, no entanto, não retornou. Ela ocasionalmente emprestava dinheiro para sua irmã. Sem notícias de Adele por um tempo, ela foi até sua casa, mas Adele não estava lá. Ela perguntou à senhoria, mas ela não a tinha visto. A senhoria pegou sua chave reserva e, junto com a irmã de Adele, entrou na casa. Estava impecavelmente arrumado. Nada estava fora do lugar, mas não havia sinal de Adele. As duas mulheres então foram à delegacia e informaram que Adele Blondon estava desaparecida. Elas contaram ao policial que no último dia em que a senhorita Blondon foi vista, ela ia visitar Victor Prevost. Quando perguntaram a Victor se ele sabia onde ela poderia estar, ele negou. A polícia não gastou muito tempo investigando o caso. As pessoas costumavam desaparecer por diversos motivos. Às vezes eles reapareciam e outras vezes não. Mas em 1876, a população de Paris havia crescido para quase 2 milhões de pessoas. E embora fosse uma cidade onde algumas das famílias mais ricas da França viviam, também era lar de muitos dos mais pobres. O crime pequeno aumentava, e procurar uma senhora que talvez tenha saído de Paris voluntariamente não era prioridade para eles. Nos próximos anos, Victor continuou a trabalhar e Paris continuou a crescer. Em 1878, os retoques finais foram feitos em um palácio elaborado que foi construído na margem norte do rio Sena, chamado Place do Trocadero. Este seria o local da Terceira Feira Mundial, realizada de 1º de maio a 10 de novembro. No dia 30 de junho de 1878, a cabeça concluída da Estátua da Liberdade foi exibida no Jardim do Palácio Trocadero. No início da noite de 10 de setembro de 1879, uma senhora chamada Madame Thierry viu um cavalheiro alto,
parado de forma suspeita em uma esquina. Ele era alto e vestia um casaco longo, tipo roupão, e usava uma boina. A área era deserta à noite, então ela se surpreendeu ao ver alguém por perto. Geralmente, apenas pessoas mal intencionadas estariam nesta parte de Paris, após o anoitecer. Havia um pequeno riacho e ele parecia estar colocando algo nele. Ela observou de longe e, quando viu o cavalheiro partir às pressas, foi descobrir o que ele havia deixado. Era um pacote de carne fresca. Por que ele deixaria isso lá? Ela se perguntou. Carne era cara. Quando ela pegou, foi vista por um policial. Ele perguntou a ela o que ela fazia. Madame Thierry explicou o ocorrido. O policial ouviu. Então ele pediu que ela fosse com ele até a estação. Havia algo estranho na carne, e quando a polícia pediu ao médico para examiná-la, ele informou que a carne era de um braço humano. O chefe de polícia instruiu seus oficiais a ficarem em alerta e uma busca foi realizada para ver se eles poderiam encontrar outros pacotes suspeitos. Após 2 dias de busca, foram descobertos 77 pacotes adicionais. Todos foram levados para o necrotério, onde o patologista fez o seu melhor para remontar o corpo. No entanto, a identificação foi impossível, pois a cabeça não foi encontrada. A polícia entrevistou a Madame Thierry. Ela disse a eles que, embora não conhecesse o homem que tinha visto, ele se parecia com o policial pacificador, que era conhecido localmente como o Homem Bonito. Ela também disse ao inspetor que acreditava que em 1877, o homem que ela tinha visto morava muito perto dela na Rue des Roses. O inspetor anotou sua declaração e a passou para o comissário Lefebvre. Ambos concordaram que o suspeito poderia se parecer com Victor Brevo, mas ele era uma pessoa que tinha um registro militar impecável e que trabalhou por muitos anos mantendo a paz em Paris. Ele era um suspeito muito improvável. No entanto, eles o trouxeram para interrogatório. Quando foi interrogado pelo comissário, Victor estava nervoso e inquieto. As respostas dele eram vagas e ele parecia incerto sobre o que dizer. A princípio, ele disse que não conhecia a área onde Madame Thierry supostamente o teria visto. O comissário, porém, recordou-o que era uma região de Paris onde ele já havia trabalhado várias vezes. Quando perguntado sobre onde estava na noite anterior, ele disse que tinha estado em seu apartamento. No entanto, quando a polícia entrevistou seus vizinhos, eles disseram que o viram saindo carregando um balde coberto com um pano. Ao ser questionado sobre o que fazia com um balde e um pano, Victor abaixou o olhar. Ele ficou em silêncio por uns instantes antes de erguer a cabeça e, olhando diretamente para um comissário, ele disse que tinha o balde e o pano consigo, pois era ele quem Madame Thierry tinha visto deixando o pacote perto do riacho. O comissário, chocado com a confissão de Victor, instruiu uma busca em seu apartamento. Poucos minutos após chegar, a polícia encontrou a cabeça desaparecida. A vítima foi posteriormente identificada como um joalheiro local chamado Monsieur Lenoble. Sua esposa o reportou como desaparecido na noite anterior. Ele tinha 38 anos e tinha 2 filhos com 11 e 6 anos de idade. Victor disse ao comissário que o cavalheiro veio ao seu apartamento a seu pedido, com a intenção de vender-lhe uma corrente de ouro que ele pagaria em prestações, e enquanto o joalheiro anotava os termos da venda, Victor o atingiu com um pedaço de ferro. Ele então o colocou em um baú e começou a desmembrar seu corpo. Naquela noite, ele começou a se desfazer das partes do corpo em áreas que conhecia ao redor de Paris. A busca no apartamento de Victor revelou outros itens de interesse, incluindo joias e um chale xadrez distinto. Quando questionado sobre isso, Victor negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Adèle Blondon. No entanto, a polícia continuou a investigar. Pequenas manchas de sangue foram descobertas em seu antigo apartamento na Rue de l'Evangile, e a irmã e a proprietária de Miss Blondon identificaram o chale de tartan como tendo pertencido a ela. Quando o comissário apresentou isso a Victor, ele confessou o assassinato. Ele disse mais tarde que, depois de matá-la, desmembrou seu corpo e colocou pedaços em diferentes partes de Paris. Ele concordou em mostrar ao comissário onde a cabeça dela estava enterrada, e quando chegaram ao local, Victor apontou para o exato local. Após alguns minutos de escavação, o crânio de Adèle Blondon foi retirado da terra. O comissário questionou Victor sobre 2 crimes não resolvidos.
O primeiro era de um colega pacificador que havia desaparecido sem deixar rastros alguns anos antes, e o outro era de uma bela dama de uma família rica que passava seu tempo viajando, indo a bailes e tendo encontros com jovens bonitos que misteriosamente desapareceram 12 anos antes, em 1867. O comissário lembrou-lhe que ele foi a última pessoa a ver a dama viva. Victor, porém, negou envolvimento nesses eventos infelizes. Ele fez uma declaração confessando que era responsável pelos assassinatos de Madame Adèle Blondon e Monsieur Lenoble. Nessa declaração, ele expressou profundo arrependimento por suas ações. O julgamento de Victor Prévost começou em Paris em 7 de dezembro de 1879. Durante o julgamento, ele estava calmo e respondia às perguntas do juiz quando questionado, mostrando pouca emoção. Declarações foram lidas e testemunhas foram chamadas, mas o resultado nunca esteve em dúvida. Quando o júri saiu para considerar seu veredito, eles retornaram 20 minutos depois para considerar o réu culpado e Victor Prévost foi condenado à morte. Ele foi levado para a grande prisão La Roquette e seus advogados recorreram da sentença. Nesse meio tempo, ele conversava frequentemente com o padre da prisão. Ele assistiu à missa e recebeu sua primeira comunhão, algo que não havia feito quando criança. Ele também escreveu para seu irmão Adolf. Nesta carta, ele disse o quanto estava arrependido pelo que havia feito e pediu seu perdão. Seu apelo foi infrutífero, assim como seu pedido de perdão, e às 7 horas do dia 19 de janeiro de 1880, Victor Joseph Prévost foi guilhotinado diante de uma grande multidão que, apesar de uma manhã muito fria em Paris, veio para ver sua execução. E o vídeo mais curtido de 2021 foi, na verdade, o primeiro vídeo lançado naquele ano, lá no dia 4 de janeiro. Martha Gerritsen nasceu no dia 8 de setembro de 1849 em Reddington Township, que fica no lado leste do condado de Huntsman, Nova Jersey. O nome do pai dela era Isaac e o da mãe era Ellen. Ela teve uma educação rigorosa, mas quando terminou seus estudos, começou a trabalhar como costureira. Ela se casou com Wesley Savicol. O casamento, contudo, era infeliz, e o casal discutia com frequência. Mas Martha deu à luz a um filho com um casal chamado Ross. Por um tempo, ter um bebê para se concentrar pareceu aproximar o casal. Mas quando ele tinha 3 anos, o relacionamento de Martha e Wesley deteriorou ainda mais, e eventualmente Wesley partiu e se mudou de New Jersey. Embora Martha estivesse aliviada por ele ter ido embora, isso a deixou em uma situação financeira muito precária, e ela não conseguia prover para o seu filho. Ela caiu em circunstâncias bastante desesperadoras, então concordou relutantemente que Ross deveria ser adotado pelo Sr. William B. Aschenbeck e sua esposa, que possuíam um negócio bem-sucedido em Newark. O próprio filho deles havia morrido recentemente e o casal informou a Martha que eles renomeariam seu filho para William. Apesar de o Sr. e a Sra. Aschenbach terem adotado Ross, concordaram que Martha poderia visitá-lo. Ela montou um negócio de costura com a irmã, mas a renda não era suficiente e ela lutava para pagar o aluguel e as contas. Então, em 1893, ela se candidatou para a posição de governanta para um cavalheiro chamado William W. Place, que morava na rua Hancock, número 598, no Brooklyn. William era viúvo e tinha uma filha adolescente chamada Ida. Ela era uma jovem bonita e bem educada, e todos que falavam com ela a achavam bastante encantadora. Martha assumiu seu lugar na casa. Enfim, ela vivia em um ambiente confortável. Ela tinha um quarto agradável, uma renda regular, e tanto William quanto Ida a faziam se sentir bem-vinda. Ela parecia gostar muito de Ida e passava muito tempo conversando com ela. Ida muitas vezes achava mais fácil discutir as coisas com a nova governanta do que com seu pai, e as duas pareciam ser bastante próximas. No entanto, o papel de Martha não era ser uma madrasta para a filha adolescente de seu mestre. Era manter uma casa bem administrada e ela fazia isso de maneira disciplinada e respeitosa. William ficou impressionado com o trabalho dela e passou a dar-lhe mais atenção. Ele achou difícil após a triste morte de sua esposa, mas agora tendo a Martha na casa, ajudou-o a se adaptar. Ele era um cavalheiro muito agradável e trabalhador.
Ele tinha uma posição muito boa em uma empresa de seguros e queria que sua filha tivesse todas as oportunidades que sua falecida esposa gostaria que ela tivesse. Agora que Martha estava aqui, ele poderia se concentrar em seu trabalho, sabendo que ela ajudaria a garantir que sua filha se tornasse uma jovem muito eloquente e bem educada. Não demorou muito para William começar a ter sentimentos por sua amável e simpática governanta, e apenas alguns meses após se juntar à família, William pediu Martha em casamento. Claro, Martha aceitou. Não fazia tanto tempo assim que ela se encontrava em circunstâncias terríveis depois que seu marido a deixou e, sem qualquer meio financeiro, ela teve que providenciar para que seu filho fosse adotado. Agora, ela seria a senhora de uma casa muito agradável e a esposa de um cavalheiro muito respeitável e digno. Ela pensou que talvez também pudesse trazer seu filho para morar na rua Hancock, número 598. Os parentes e colegas de William não estavam convencidos de que casar com Martha era a coisa certa a fazer, e seus irmãos já haviam aconselhado ele anteriormente para não se envolver romanticamente com a governanta. Embora não a conhecessem muito bem, eles a consideravam uma mulher severa e disciplinada, não a dama de natureza carinhosa de quem ele disse que havia se apegado tanto. No entanto, apesar de suas reservas, William casou-se com Martha e ela se tornou Sra. Martha Place. Após o casamento, em 1893, tudo estava bem, mas com o passar do tempo, o relacionamento de William e Martha começou a se deteriorar. Ela era uma ótima dona de casa, e os vizinhos se questionavam se esse foi o motivo do casamento. Ida estava crescendo. Ela estava sendo notada por jovens cavalheiros ansiosos para cortejá-la, e Martha parecia ressentir tanto a popularidade de sua enteada quanto o relacionamento que Ida tinha com William. Ele a adorava e passava o máximo de tempo possível em sua companhia. Ela era uma pianista muito boa e costumava tocar à noite enquanto William ficava ao lado do piano e cantava. Eles também saíam juntos para tirar fotografias. William era um fotógrafo apaixonado. A câmera percorreu um longo caminho desde que foi inventada no início do século XIX. Em 1888, a Kodak introduziu a primeira câmera de caixa a ser amplamente adotada pelo público, e seu design se tornou o arquétipo para designs de câmeras de caixa que foram produzidos por diferentes fabricantes. William gostava muito de tirar fotografias, e seu entusiasmo era compartilhado por sua filha, que frequentemente o acompanhava quando ele saía para tirar fotografias. Martha não gostava da relação pai-filha que William e Ida desfrutavam. Ela tentou persuadir seu marido a deixar seu filho Ross vir morar com eles, mas William sempre recusava, e isso a causava muita angústia. Apesar de sua vida ser relativamente confortável, Martha não estava feliz. Ela contratou uma governanta chamada Hilda Jans, então não tinha mais o fardo de administrar a casa. Mas à medida que sua enteada crescia, as discussões entre Martha e Ida se tornaram ocorrências regulares na casa. Martha sempre foi rigorosa e tinha a opinião de que Ida estava se tornando cada vez mais desobediente e desrespeitosa, enquanto Ida considerava sua madrasta uma mulher de mau humor e briguenta. Quanto mais Martha tentava disciplinar sua enteada, mais Ida desobedecia às instruções de sua madrasta, e ela fazia isso sabendo que seu pai invariavelmente ficaria do seu lado em qualquer disputa. Martha ficou particularmente irritada quando seu marido transferiu a propriedade de sua casa na rua Hancock, número 598, para sua filha. Ela não havia esquecido o quão difícil foi quando seu primeiro marido a deixou, e se perguntava o que aconteceria com ela se algo acontecesse com William. Afinal, ela era sua esposa e achava justo que ela herdasse a casa no caso de morte de seu marido. Mas William estava ficando cada vez mais cansado de Martha e seu comportamento errático, especialmente em relação à sua filha. Sem o conhecimento de Martha, ele havia contratado um detetive particular para segui-la na tentativa de obter provas, o que lhe permitiria conseguir um divórcio. No entanto, o detetive particular não descobriu nada suspeito. Na manhã do dia 7 de fevereiro, William falou seriamente com Martha. Ele queria confirmar com a filha se as histórias que ela contou sobre si mesma eram verdadeiras. Martha disse que não eram, mas William não parecia acreditar nela, e eventualmente, após uma discussão, ele deu um tapa no rosto de sua esposa
William foi trabalhar, deixando Martha muito perturbada com sua partida abrupta. Ele estava visivelmente descontente com ela, criando uma atmosfera desagradável na casa. Ela foi ver Aida em seu quarto. Era cedo e Aida ainda estava se vestindo. Martha questionou por que ela havia inventado as histórias e contado para o pai dela. Ida, no entanto, apenas a dispensou. Nesse momento, Martha estava furiosa. Sua enteada de 17 anos não deveria estar falando com a esposa de seu pai de uma maneira tão desrespeitosa. Agora Martha e Aida começaram a gritar e eventualmente Martha saiu do quarto batendo a porta ao sair. Ela foi para o quarto dela, mas não conseguiu se acalmar. Ela era conhecida por ser uma mulher de temperamento explosivo, e os anos de ciúmes e ressentimento de Aida de repente a dominaram sem pensar. Ela pegou uma garrafa de ácido carbólico da prateleira e correu de volta para o quarto de Aida enquanto a jovem se virava. Martha jogou em seu rosto. Ida gritou. Então Martha a atingiu. Então ela sufocou seu rosto com um travesseiro, até Ida Place. A governanta ouviu o alvoroço e se perguntava o que estava acontecendo, pois alguém estava morta. Ela sabia que sua patroa e sua enteada frequentemente discutiam, mas desta vez parecia muito pior do que o habitual. Ela foi até o topo das escadas, chegando justo quando Martha saiu do quarto de Aida. Sua patroa disse para ela voltar para a cozinha, insistindo que ela e Aida apenas tiveram uma pequena discussão. Martha passou o dia cuidando da casa. Para evitar que sua empregada descobrisse o que tinha feito, enviou-a para fazer recados. Ela também pegou o machado do porão. William chegou em casa às 18 horas. Ao fechar a porta da casa, ele se virou e pelo canto do olho viu Martha correndo em sua direção com um machado. Ela o atingiu e o derrubou no chão. Então, ela o atingiu mais uma vez antes de subir correndo as escadas. Se ela acreditava ou não que ele estava morto, não está claro, mas William alcançou a porta. Ele a abriu e caiu na calçada. Ele estava semiconsciente e sua cabeça estava sangrando. Os vizinhos acionaram a polícia, que foi rapidamente a 598. Ao entrar na casa, eles notaram um cheiro distinto de gás. Logo descobriram a senhora Martha Place, que estava inconsciente. Na tentativa de tirar a própria vida, ela abriu as torneiras de gás, se envolveu em um cobertor e cobriu o rosto com travesseiros. A polícia verificou o resto da casa e em um dos quartos no andar de cima, eles descobriram o corpo da Aida Place, de 17 anos, deitada em sua cama. Martha foi presa e levada ao hospital. Quando ela foi considerada bem o suficiente, foi transportada para a sede da polícia, onde foi interrogada. Após prestar depoimento, ela foi levada ao tribunal de polícia da Avenida Gates, onde foi acusada do assassinato de sua enteada, a senhorita Aida Place, e da tentativa de assassinato de seu marido, o Sr. William Place. O julgamento de Martha Place começou no dia 5 de julho de 1898 e a imprensa e o público acharam de particular interesse. Uma esposa ciumenta que havia assassinado sua enteada e atacado seu marido com um machado. Apesar das aparentemente esmagadoras evidências contra ela, Martha se declarou inocente. Seu irmão informou ao tribunal que, quando Martha era criança, ela caiu de um trenó e bateu a cabeça. Ele disse que ela nunca mais foi a mesma desde então. E o acidente afetou muito a sua estabilidade mental. Ele acrescentou que ela frequentemente se queixava de dores na cabeça. Em tribunal, Martha adotou a mesma atitude que sempre teve, ereta e severa, sem mostrar emoção e aparentemente sem arrependimentos, uma atitude que atrairia pouca simpatia do júri. Testemunhas, incluindo William Place, a empregada do casal, vizinhos e amigos, todos descreveram uma mulher ciumenta, de temperamento rápido e briguenta, que não conseguia aceitar a relação próxima entre seu marido e sua filha. Quando o julgamento terminou, o júri foi enviado para deliberar. Eles retornaram 4 horas depois para encontrar a ré, Martha Place, culpada de assassinato, e o juiz a condenou à morte. Ela foi levada para a prisão de Sing Sing para aguardar seu destino. Sua sentença foi apelada e um relatório foi encomendado para verificar se Martha era realmente insana.
O relatório concluiu que ela não era... E o governador Theodore Roosevelt recusou-se a comutar sua sentença. No 20º de março de 1899, Martha M. Place, de 44 anos, foi executada e se tornou a primeira mulher a ser executada na cadeira elétrica. Seu marido William se recuperou completamente do ataque dela e faleceu em 1923 aos 71 anos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Agradeço pelo apoio em 2022 pelos comentários, feedbacks e por dedicarem um tempo para assistir aos vídeos. Em maio de 2023, o canal completará 5 anos. Não parece que faz tanto tempo assim que eu comecei, mas obviamente muita coisa aconteceu no mundo desde maio de 2018. Se há algo que você gostaria de ver no canal, por favor, me avise e espero ver todos vocês na mesma hora na próxima semana para outro breve caso.